Meus queridos, por favor, abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Irmãs, mesmo assentadas, as irmãs podem se assentar ali, as duas irmãs, por favor, fique à vontade. Mais com o coração em reverência à palavra do Senhor, mesmo assentado. No livro de Atos, capítulo 7. Hoje eu quero trazer uma palavra para os nossos corações com o tema Revertendo Circunstâncias. Nós temos um Deus que Ele reverte todas as coisas, basta que nós deixamos que Ele faça. Amém? Diz assim a palavra no capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 8. Vou iniciar com a parte B do versículo 8. De Isaac procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Aqui está falando desses 12 patriarcas, são os filhos de Jacó. Patriarcas invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. No versículo 12, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu. E foram transportados para Siquém, e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nesta noite, ó Pai, ela possa falar em nossos corações. Ó Deus, leve o nosso coração, nossa mente cativa, Deus, para que nós possamos receber uma porção do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para nós conhecermos um pouco da história de José, da família de Jacó, nós precisamos retroceder um pouco. Nós precisamos voltar ali para o capítulo 35 do livro de Gênesis, aonde Jacó, ele voltou ali ao altar de Betel. Lembra que ali ele construiu um altar ao Senhor, para a adoração ao Senhor. Aí no capítulo 36 fala que dali partiu de Betel para uma cidade chamada Efrata. Antes de chegar ao destino, houve algumas situações. Raquel grávida do seu segundo filho, porque nós sabemos que José foi o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, ou para quem quer que seja, Israel. Raquel grávida, uma gravidez muito complicada, e ali ela deu à luz a Benjamim. E nós conhecemos muito bem a história, que naquele parto com muita dificuldade, Raquel veio a falecer. E nesse caminho que Jacó estava fazendo, ali naquele lugar, ele enterrou a sua mulher. Chegando no seu destino, na cidade aonde ele estava a caminho, ali ele encontrou, olha só, ele encontrou o seu pai Isaac. E ali a família se encontrou, se confraternizaram. Ali Isaac faleceu, Jacó com seu irmão Esaú enterraram o seu pai. Tudo isso está lá no capítulo 35. No capítulo 36 nós encontramos falando sobre a genealogia de Esaú. Mas entrando no capítulo 37, aonde eu quero contar uma história para vocês.
a história de José, o homem que foi príncipe do Egito. E a história de José começa assim. José, ainda um rapaz, adolescente, ele era muito usado por Deus, e o seu pai, Jacó, incumbia José de fazer algumas tarefas, e dentro dessas tarefas era ir ao campo onde estavam os seus irmãos, para ver o que estava acontecendo, como estava indo o cuidado com o rebanho. Mas aí um detalhe muito grande, porque a família de Jacó era uma família de muitos filhos, mas com diversas mulheres. E por esse fato de ter diversos filhos com diversas mulheres, havia muitos ciúmes. E José era o queridinho de Jacó. Imagina a situação daquele menino, aonde ele não era bem visto por seus irmãos, porque o pai o tratava melhor do que os outros. Nós conhecemos a história que Jacó fez uma túnica toda especial para José. Aí houve um maior problema na vida de José, porque José teve sonhos, e esses sonhos que José teve complicou mais ainda a sua vida, porque aí os seus irmãos passaram a odiá-lo muito mais. José, um desses sonhos que ele teve, ele contou aos seus irmãos que ele estava num campo atando molhos de feixes ou molhos, rodeados por muitos, e esses outros que estavam em volta dele se inclinavam para ele. Aí ele teve um outro sonho, que as estrelas se inclinavam para ele. Os seus irmãos ficaram ainda mais irados, mais bravos, porque quem é esse rapaz que se coloca numa posição como esta e que nós devemos nos inclinar para ele? Mas eles sabiam o que estava para acontecer. Através desta ira, desta bronca que os seus irmãos tinham com José, eles tramaram contra a vida de José. Quando José foi ao campo novamente para visitá-los, eles observando José chegar, e eles disseram: olha, nós precisamos acabar com isso, não é justo nós vivermos nessa situação. E eles tentaram contra a vida de José. A ideia era essa, era matar José. Mas Rúben, acho que o mais cabeça entre todos, não. Vamos fazer o seguinte, tem uma cisterna ali, vamos jogá-lo dentro dessa cisterna, e ali ele ficará, para dar um castigo, para dar um susto nele. Aí Rubens, ele acabou se afastando dos seus irmãos, e ali chegou uma caravana de ismaelitas, e eles: olha, vamos fazer uma coisa então, em vez de deixar José dentro dessa cisterna, desse poço, vamos vendê-lo. Nós livraremos de José, e do outro lado nós ganharemos um dinheiro. E assim eles fizeram, sem o consentimento de Rúben. E José foi vendido como escravo. E José foi levado para o Egito. Chegando ao Egito, ele foi vendido para trabalhar em determinada casa. Essa é a história de José. José, ele foi vendido como escravo. Queridos, isso foi uma ação dos seus irmãos para tentar acabar com a vida de José, para tentar tirar José do lugar onde eles estavam, para que não mais eles perturbassem a vida deles. E José foi para o Egito, parar no Egito. E nós conhecemos a história que quando José chegou no Egito, ele foi vendido à casa de Potifar. Ali José trabalhou por tanto tempo, desempenhando as suas tarefas. Mas antes de José chegar ao Egito, pela caravana de ismaelita, eles tinham que contar para o seu pai Jacó o que tinha acontecido com ele. E eles mataram um cabrito, encharcaram a sua túnica com sangue e levaram para o seu pai.
Seu pai, em desespero, se rasgou, que era o processo, que era o costume da época, e chorou pela morte do seu filho. José estava no Egito como escravo, foi colocado ali naquela casa para servir aquelas pessoas. E José, nós conhecemos a história que José, ele passou por diversas situações ali no Egito. Primeiro, ele foi tentado pela esposa de Potifar. Ele voltou para a cadeia, para a prisão. Na prisão ele ficou por um bom tempo, até ele ser levantado novamente para ir à frente de Faraó, para desvendar, para falar sobre um sonho que Faraó tinha. Mas não quero falar sobre o sonho de Faraó. Eu quero falar sobre a vida de José. Quando José chegou naquela casa, quando José chegou naquele país, quando José ele foi levantado, quando José ele se foi colocado como principal governador do Egito. Abaixo de Faraó era José. E José agora estava naquela condição. Nós lemos aí o livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 8, sobre o relato das coisas que aconteceram com José, para onde ele foi parar. E através dessa aí nós queremos ver algumas lições que nós podemos tomar para nós nesta noite. Ali no versículo 9, no livro de Atos, não sei se você fechou a sua Bíblia, no capítulo 7, versículo 9, diz assim que os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Queridos, Deus não nos livra dos nossos problemas, mas Ele está conosco nos nossos problemas. A presença de Deus é conosco. José, ele foi desprezado, sofreu a dor, porque os seus irmãos tramaram contra ele. O sonho de José foi um pesadelo para os seus irmãos. José, ele contagiou, ou ele encheu os seus irmãos de ódio, porque ele se colocou como superior. José enfrentou as dores porque ele foi levado para o Egito. Queridos, não é fácil uma pessoa quando é vendido pelos seus próprios irmãos. Você pode esperar tantas coisas de tantas pessoas, mas pelo membro da sua família, você não tem como medir, você não tem como saber que isso é uma coisa muito grande, dói muito. E muito mais ainda, José ele sofreu a dor e o boicote dos seus irmãos. Ele foi levado ali para aquele lugar. José, ele sofreu o abandono. Ele foi abandonado. Ele foi deixado de lado. José, ele foi jogado para o fundo do poço. Seus irmãos abandonaram, mataram no seu coração. Você sabe que lá em Gênesis capítulo 37, versos 20 a 22, fala que José estava dentro do poço, gritando por socorro, gritando para que eles os tirassem lá de dentro, e os seus irmãos estavam do lado de fora, simplesmente comendo uma refeição. Abandono. José enfrentou a dor de sentir-se objeto descartável, porque ele foi descartado. Eles olharam para José e viram que ele atrapalhava. Eles simplesmente descartaram José, tiraram José da sua frente para que ele não atrapalhasse. É a mesma coisa quando você pega algo, por exemplo, um copo descartável para você beber água. Você bebe, acabou a água, o que você faz? Você descarta. José foi colocado numa situação como esta. Ele foi descartado como um objeto.
foi tratado como mercadoria, porque ele foi vendido. José ele foi brutalmente tirado do seio da sua família, do lugar de conforto, do lugar onde ele estava. Ele foi tirado e foi colocado para fora. José enfrentou a dor de viver de uma pessoa sem identidade, porque o escravo não tem identidade. O escravo não tem identidade. Escravo é escravo. Eu estava assistindo essa semana, acho que retrasada, novamente, mais uma vez, aquele filme Gladiador, quando o Max lá se tornou um gladiador, lutador de arena. Ele era apenas mais um no meio de tantos daqueles. E quem era ele? No passado ele era um general, ele era um comandante. E da mesma forma que José nós encontramos, quem era José? José era o filho queridinho de Jacó. José era o filho amado de Jacó. Agora ele estava na condição de escravo, um homem sem identidade, no lugar onde ele estava preso, no lugar onde ele estava abandonado. Queridos, nesta noite nós podemos analisar as nossas vidas. Quantas vezes nós somos descartados por outros, nós somos colocados de lado, quantas vezes nós somos abandonados, quantas vezes nós estamos solitários. E é dessa forma que José se sentia, um homem sem identidade. Outrora, José, o filho de Jacó, o filho de Raquel, agora um homem num lugar distante, num país distante, sem identidade. Ele era apenas mais um no meio daquele povo. Um homem sem honra, um homem sem dignidade pessoal, sem direito. Um escravo ele não tem direito. E ele é colocado ali no Egito, num balcão de venda, aonde as pessoas passavam e olhavam para ele e compravam. Esse era José, um homem que estava sendo colocado para ser mais um trabalhador, uma máquina de serviço, uma mercadoria humana. Se nós olharmos, continuarmos olhando a história, nós encontramos José ali no capítulo 39, José enfrentou a dor da sedução sexual. A palavra fala que José era um homem formoso, ele era um homem bonito, e na casa de Potifar, ele trabalhando, fazendo todas as tarefas daquela casa, na verdade ele era o mordomo daquela casa. Ele simplesmente, ele foi encantado pelaquela mulher, e a palavra fala que aquela mulher assediava José, dia após dias, querendo que ele deitasse numa cama com ele. José era um adolescente. A palavra fala ali no início do capítulo 37, quando ele foi vendido, ele tinha apenas 17 anos. Imagine a cabeça de um garoto de 17 anos, num lugar longe, um lugar fora da tua família, e agora sendo assediado pela mulher de Potifar. Potifar era um homem importante dentro do reinado de Faraó. Com certeza aquela mulher não era uma mulher qualquer. Dia após dia sendo assediado. José ele poderia simplesmente, como escravo, servir aquela mulher. Eu sou escravo mesmo, então eu fui comprado, eu fui pago, então eu vou servir essa mulher. José ele poderia fechar os seus olhos e se entregar, porque ele estava longe da sua família, ele não tinha pai, não tinha mãe para poder observar o que ele estava fazendo. Ele podia deixar de ser agarrado por aquela mulher, mas José ele resistiu, ele não se entregou, ele preferiu em ser preso novamente, porque aquela mulher tentou contra a dignidade da vida dele. E de fato José, ele foi preso novamente.
Ele foi novamente, voltou para aquela prisão. José preferiu estar na prisão com a consciência limpa. Nós precisamos fazer algumas reflexões na nossa vida. Muitas vezes nós nos deixamos e fazemos coisas porque ninguém está vendo, mas nós estamos sempre prejudicando alguém quando nós não fazemos as coisas corretas. Nós não glorificamos a Deus. E José aqui, ele glorificou a Deus, porque ele não se submeteu, ele não se colocou diante daquela situação, ele manteve-se firme na presença de Deus e suportou. José suportou a dor da demora de Deus. José foi injustiçado na sua casa, lembra? Ele foi injustiçado na sua casa. José foi injustiçado no teu trabalho. José foi injustiçado na prisão. E passaram-se 13 anos para que a recompensa chegasse. 13 anos demoraram para que Deus viesse e revertesse toda aquela situação o qual José estava sendo submetido. Muitas vezes nós não sabemos esperar o agir de Deus. Muitas vezes nós fazemos uma campanha de 7 semanas, muitas vezes nós fazemos uma campanha de 30 dias, muitas vezes demora alguns meses para que a ação, para que o sobrenatural de Deus aconteça, mas nós achamos que está demorando. José levou 13 anos para que Deus revertesse aquela situação. Portanto, José estava com 30 anos quando ele foi à presença do rei para revelar o sonho do rei. E nós sabemos qual foi a revelação que ele fez para o rei, dizendo que teria 7 anos de fartura e 2 anos de seca, de privações. Gostaria de fazer uma conta com vocês, para que nós entendamos quando foi que José encontrou com a sua família. 13 anos se passaram, 7 anos de fartura, 20, e 2 anos foi quando sua família chegou até o Egito. 22 anos se passaram e aquele pai, na sua cabeça, para ele, o seu filho estava morto. Mas Deus estava com José. A presença de Deus é real. Embora nós não vejamos essa presença, mas nós sentimos a presença de Deus, pois ela é constante. Mas Deus estava com ele. Queridos, há um plano perfeito traçado por Deus para cada um de nós. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos esperar, porque Deus é real nas nossas vidas. Deus jamais desampara. José confiou, porque se ele não confiasse, ele poderia ter cedido à corrupção daquela casa, daquele país. Mas não, ele se manteve firme, porque ele sabia que Deus estava com ele, e em certo momento a glória do Senhor ia ser manifestada sobre a sua vida, e as pessoas que estavam ao seu redor enxergariam. E de fato foi isso. Os 7 anos de fartura não foi porque ia acontecer, não, porque Deus abençoou a vida de José naquele país. Porque Deus queria mostrar quem era José. E Deus queria trazer José para cima, não para a humilhação, mas para que ele pudesse ajudar a sua família. E foi desta forma.
22 anos depois, a sua família chegou-se até o Egito, atrás de comida. Deus jamais desampara os que confiam nele. Ele não nos poupa dos problemas. Preste muito bem atenção. Deus, Ele não nos poupa do problema, mas caminha conosco nos problemas. Amém. Deus, Ele nos poupa. O que foi que Jesus falou para aqueles homens, para os seus discípulos? Olha, no mundo tereis aflições. Se terá aflições, terá o quê? Terá problema, não é isso? Mas como eu venci, vocês também vencerão. Mas nós temos que andar ao lado do Senhor. Nós temos que deixar que Deus nos conduza no tempo dele. Queridos, mais uma vez que eu repetir essa frase. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco nos problemas. Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. Amém. Quando passarmos pelas ondas, pelos rios, pelo fogo, Ele estará conosco. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, quem era o quarto homem? Era o próprio Deus que estava ali com ele, e ele o livrou, o Sadraque, Mesaque e Abednego, daquela fornalha. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na frente do Senhor, Ele é conosco. Pode vir as tempestades, pode vir os ventos contrários, Deus está conosco. Jesus prometeu estar conosco sempre, todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. No versículo 10 do livro de Atos, capítulo 7, versículo 10, diz assim que livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas Ele nos exalta no tempo oportuno. A intervenção de Deus é por nós. Ele foi humilhado na sua casa, ele foi humilhado pela sua patroa, por aquela mulher, ele foi humilhado pelo copeiro do Faraó na prisão, foi humilhado durante os 13 anos, por não ceder com os absolutos de Deus, pelas suas convicções que ele tinha de Deus na sua vida. Ele não deixou ser tentado pelas coisas. Queridos, vamos pensar bem assim na razão mesmo. Ele estava na casa de Potifar. Ele comandava aquela casa. Ele era o mordomo daquela casa. Provavelmente ele tinha do bom e do melhor, porque ele fazia tudo. Potifar, ele só pegava os lucros, porque era José que administrava tudo. José estava longe. Estou aqui, ninguém está vendo, estou longe do meu pai. Aliás, meu pai nem sabe se eu estou vivo ou não. Por que não me deixar levar? Mas não, ele tinha a convicção de quem era Deus na vida dele. E essa é uma coisa que nós precisamos deixar bem claro nas nossas mentes. Nós precisamos saber, nós precisamos ter essa convicção de quem é Deus nas nossas vidas. Deus trabalhou na vida de José, dando-lhe 3 coisas.
consolação em seus problemas, pois Deus estava com ele, com seus problemas. Libertação dos seus problemas, pois Deus o livrou de ter problema. E promoção depois dos seus problemas, porque ele foi colocado como governador e ele foi exaltado perante aquela nação. Deus exaltou José depois da humilhação. Deus livrou de todas as suas aflições. Queridos, a vida cristã, ela não tem ausência das aflições, mas sim livramento das aflições. Mais uma vez, quero repetir as palavras do Senhor Jesus, que Ele falou: nesse mundo tereis aflições. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter aflições sempre. Enquanto nós andarmos aqui nesta terra, nós sofreremos aflições. Nós sofreremos tentações. Nós teremos as adversidades que vêm de encontro. Nós teremos necessidades. Mas Deus, Ele dá graça e sabedoria para que nós entendamos, para que nós definimos aqui nesse mundo a nossa caminhada, porque ela tem um propósito, ela tem um alvo. É isso que nós não podemos deixar de focar. Pode ser espinhosa a nossa caminhada, pode ser uma estrada estreita, pode ser uma estrada de pedregulhos, aonde pé nós poderíamos tropeçar, mas nós temos que estar sempre focados pelo autor, consumador da nossa fé. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Deus deu graça a José, e nesta noite Ele quer dar graça para você, Ele quer dar graça para mim, Ele quer derramar o teu amor. Deus, Ele é galardoador, Ele lhe fará instrumento de bênção para outros. Não foi assim que aconteceu com José? José, ele foi bênção. Ele estava naquele lugar, ele foi mandado para aquele lugar, e agora ele estava se tornando um homem para abençoar. Vocês têm abençoado alguém? Aquelas pessoas que estão no seu convívio, aquelas pessoas que andam com vocês, aquilo que você recebe, aquilo que você tem passado à frente, você tem abençoado? No capítulo de Gênesis 49, 22, Jacó diz uma frase que sintetizou a vida de José. Gênesis 49, verso 22. O seu pai dizendo dele: José é o ramo frutífero junto à fonte, ramo que se estende sobre os muros. Aleluia. Será que nós chegaremos numa condição como essa? Vocês entenderam essa palavra que Jacó disse? Vocês conhecem de trepadeira, aquelas folhagens, né? Aquelas cola no muro, vai indo, ela ultrapassa o muro. É isso que o pai de José sintetizou a vida dele. Um ramo frutífero, que ele estava junto à fonte e que se estendia e abençoava a todos. Versículo 11 do mesmo Atos capítulo 7. Novamente eu vou ler até esses versículos aqui, que é do 11 ao 16. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito,
Em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, e foi um total de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também os nossos pais. Deus não nos poupa de sofrermos injustiça, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão. Forte, né? A graça de Deus através de nós. Isto é a graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiça. Quanta injustiça nós sofremos nesse mundo. Cada dia, todo dia é uma injustiça, né? Todo dia. E Ele está falando aqui que Ele não nos poupa de sofrer injustiça, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão. José, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, mas compreendeu que ele estava sendo apenas um instrumento de providência divina na vida deles. Se nós olharmos essa história, se nós olharmos todo o procedimento, tudo que aconteceu com José, fala assim, tudo conspirou contra ele, não é isso? Tudo conspirou contra José, para que ele fosse levado para outro país, para que ele sofresse por 13 anos, até ele ser colocado como governador daquele país. Tudo conspirava, mas Deus, Ele está nesta noite dizendo para nós, Ele está dizendo para nós, que Ele reverte as situações que nós estamos passando. Se nesta noite você está passando por uma dificuldade e talvez você não consegue discernir qual é o problema, mas tenha fé e esperança, porque Deus, Ele vai reverter toda a situação. Amém. Foi assim que aconteceu com José. Você acha que José ia saber que ele iria ser levado para outro país, que agora as coisas mudaram de situação? Mas Deus, Ele reverte, Deus, Ele faz. Mas nós precisamos esperar, nós precisamos ser Josés, esperar a hora de Deus agir, esperar a hora de Deus mostrar aquilo que Ele quer de nós. É a graça de Deus que foi derramada através de José, e nesta noite Ele quer derramar sobre as nossas vidas. José, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, mas compreendeu que ele estava apenas sendo um instrumento. 3 versículos que eu quero falar para vocês, que expressa toda esse perdão, esse amor de José para com a sua família. Só ouçam. Gênesis 45, verso 5 diz assim, José falando: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haveis vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia! Deus o enviou adiante dos seus irmãos, porque Deus já sabia que iria acontecer. E Deus enviou José para que, através da vida dele, através do governo dele ali no Egito, ele pudesse abastecer a sua família com mantimentos.
E através de 75 famílias, uma grande nação se formou ali no Egito. Uma grande nação. Ali se estava se cumprindo aquela palavra que o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, saia da tua terra, no meio da tua parentela, que de ti eu farei uma grande nação. E agora estava se realizando na vida de José, na vida da família de Jacó, uma grande nação. Se passaram ali anos, séculos, e quando saíram do Egito, eram milhões de pessoas. Entraram 75, agora estava saindo milhões de pessoas, para conquistar aquela tão sonhada terra, que um dia Abraão, a ele foi revelada. Outro versículo, Gênesis 45, 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Foi Deus que colocou José lá. E nesta noite Deus tem um lugar todo especial para a sua vida. Aleluia. Mas precisamos crer. Precisamos ter fé. Ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas nós precisamos crer que Deus quer te colocar no lugar para abençoar as próximas gerações. E outro versículo tremendo que quando eu li, eu falei assim: meu Deus, que palavra! É o último capítulo de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Olha só que palavra. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Aleluia. Porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia. Meus queridos e queridas, irmãos e irmãs, se alguém está intentando contra a sua vida, se alguém está desejando mal contra a sua vida, Deus, Ele vai estar no controle, Deus vai estar no comando, e esse mal vai se tornar bem. Amém. Não foi isso que aconteceu aqui? O que os irmãos de José fizeram com ele? Tentaram o mal. E agora, o que estava acontecendo? José estava pagando com o bem. Queridos, se ele fosse pela razão humana, se ele deixasse a razão falar, o egoísmo, a soberba, vocês aqui, agora chegou a minha vez. Lembra quando eu tinha 17 anos? Vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Vocês me tiraram do meio da minha família, vocês me tiraram do convívio com meu pai. Eu poderia fazer isso. Isso é do ser humano. Mas quando esse ser humano, ele está na presença de Deus, seus pensamentos, suas atitudes mudam. José decidiu perdoar os seus irmãos em vez de vingá-los. José resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre e ficar livre. Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. Foi isso que José fez? Ele ofereceu o seu melhor. José não deu o resto do mantimento que estava lá naquele silo lá, que já estava carunchando, não. José lhe deu o melhor alimento. Ele foi lá no depósito, provavelmente no depósito real, no silo real,
Fala, não, isso aqui é para a minha família, o melhor. O perdão oferece cura para os ofensores e para os ofendidos. E José deu prova desse perdão. Primeiro, deu o nome de Manassés ao seu primeiro filho. Sabe o que significa Manassés? Perdão. Deu o melhor da terra do Egito para os seus irmãos. Falei ali. Deu o melhor. Ele sustentou seus irmãos e o seu pai. Ele pagou o mal com o bem. Gênesis capítulo 50, 19 e 21, gostaria de ler esses versículos. José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Novamente, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para tentar fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, e a vós e aos vossos filhos. E assim os consolou, e falou segundo o coração. Esta foi o que José fez para a sua família. E nesta noite aqui, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos não querer as coisas, Deus, às vezes, nós fazemos isso. Nós renegamos. Apesar dos nossos pecados, Deus, Ele olhou lá de cima. Olhou para aquele povo. Você lembra muito bem que Jesus, que Deus, a sua criação, Ele disse, bom tudo isso que eu fiz. E quando Ele fez o homem, foi muito bom. Mas chegou uma certa altura e Ele disse, me arrependo. O Noé foi dizimado. Ficou Noé e sua família. Foi levantado novamente uma grande nação, um grande povo. Mas o povo mesmo assim continuou com o coração duro. Aí Deus, lá na sua infinita glória, olhou para aquele povo. Olha, tem mais uma chance para dar para aquele povo. E essa chance é o meu filho. O meu filho vai ser a última chance. Vou mandar meu filho ali para aquela terra. Ele vai pregar. Ele vai anunciar. Ele vai falar das coisas do meu reino. E no final ele vai para a cruz para concretizar a salvação, a nova aliança com aquele meu povo. José, ele é uma figura de Jesus. José, como o próprio Jesus, quando ele chegou aqui, foi martirizado, sofreu, foi tentado. No final, ele deu a sua vida para de muitos. E José, da mesma forma, sofreu no início, mas no final ele abençoou a muitos. Ele abençoou 75 pessoas, que transformou em milhões de pessoas. E nessa noite que Deus está falando conosco, venha caminhar comigo. Venha traçar um caminho comigo. Ele pode ser estreito? Pode. Mas é o único caminho que nos leva à vida eterna. Jesus está dizendo assim, eu tenho a provisão para você. Eu tenho tudo aquilo que você precisa.
Mas vem comigo. Eu quero reverter as circunstâncias que você está passando. E nessa noite eu faço uma pergunta. O que é que você precisa que seja revertido na sua vida? Quais são as circunstâncias? É o teu casamento? É os teus filhos? É os teus relacionamentos? É o teu relacionamento de pai para com filho, que já não tem mais uma comunicação? Como que anda? O que você precisa para que seja mudada as circunstâncias que está te deixando aflito? Nesta noite, Deus ele está perguntando. Entregue para o Senhor. Coloque nas mãos dele. Não fique preocupado se vai demorar 13 anos, como demorou para acontecer na vida de José. Os problemas você vai tê-los. As aflições vocês vão ter. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você caminha com Deus, os teus problemas, as suas aflições não serão nada. A palavra do Senhor diz assim: se o teu fardo está pesado demais, mas vem até mim, que eu ajudo a carregá-lo, porque é suave meu jugo sobre vocês. Vem até mim. É isso que nós precisamos fazer esta noite. É isso que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Confiar no Senhor Jesus, para que a sua casa, a sua vida seja restaurada. O Senhor, Ele quer mudar as circunstâncias. A vida de José foi uma vida de altos e baixos, até ele chegar no topo. Aí de repente, a tua vida está com perdas. Tenha certeza que você terá ganhos lá na frente. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você pode estar sorrindo. Hoje você pode estar de luto, mas amanhã terá festa. Hoje você tem uma doença, algo assim que te atinge o teu corpo físico, mas amanhã Deus pode te dar a cura. De repente hoje o dia está tenebroso, mas amanhã terá dias de claridão. Você está com medo hoje? Está doendo? Amanhã vem o alívio. Mas nós precisamos entregar para o Senhor. Nós precisamos entregar para Deus, para que Ele possa fazer, que Ele possa carregar as nossas dores. Isso é muito claro em Isaías capítulo 53, onde ele fala que sobre si foi tudo. Você está imaginando alguma coisa ruim aí? Foi sobre Ele. Ele carregou sobre Ele. Nós não precisamos mais carregar isso sobre nossos ombros, mas nós precisamos entregar para Ele. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Revertendo circunstâncias. Esta noite Deus quer reverter todas as circunstâncias da sua vida. Queridos, tudo conspirava contra José. Feche seus olhos.
tudo conspirava contra José. Querido, José era para ter se acabado lá no Egito. Mas o Senhor Deus reverteu todas as circunstâncias. Aleluia. E nessa noite Ele quer reverter a sua vida. Essa noite Ele quer fazer algo maravilhoso. Eu não sei como você entrou nessa casa. Já passei uma lista aqui, talvez, de problemas que você possa estar enfrentando. Coloque-se diante do Senhor. Comece a falar com Deus. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, eu preciso que o Senhor haja naquela situação. Deus, eu preciso que algo venha acontecer. Deus, eu preciso que algo sobrenatural venha acontecer sobre a minha família. Deus, eu preciso que a salvação chegue até a minha casa. Deus, eu preciso que a minha casa seja restaurada. Eu preciso que a minha casa seja restituída. Oh Deus, outrora o diabo quis tomar, quis levar. Ah Deus, eu preciso que a restituição daquilo que me foi tirado volte para as minhas vidas, volte para a minha casa. Oh Deus, eu preciso, oh Deus. Talvez nesta noite você precisa de um renovo. De repente nesta noite você esqueceu o gozo do Espírito Santo sobre a sua vida. De repente nesta noite você já não tem mais aquela alegria. A palavra fala assim: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E nesta noite vai falando com o Senhor. Conte para Ele, converse com Ele. Fale dos seus problemas. Fale das suas necessidades. Fala para Ele dos ventos contrários que está atingindo a tua casa. Fala que você já está a ponto de não suportar mais, mas que você tem esperança, que você tem fé, que Ele vai vir a te ajudar. Porque em Salmo 121 fala que é para nós olharmos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Salmo 23 fala aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Fale com Deus, fale com Deus, abre a sua boca. Se há algo que precisa se consertar diante de Deus, Deus Ele é perdoador, Ele nos perdoa, Ele nos entende. Nesta noite Ele quer nos abraçar. Nesta noite Ele quer nos carregar em seu colo. Mas você tem que se deixar fazer. Você não pode ficar aí no seu canto. Você não pode ficar aí, Deus, esperando que alguém venha te ajudar a colocar nos colos do Senhor. Você é que tem que tomar o primeiro passo. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, colocando, Deus, nossas vidas. Quero colocar, ó Deus, a vida dessa congregação na Tua presença. Ó Deus, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas necessidades, mas para o Senhor não é nada. O Senhor está pronto para agir, para, ó Deus, atender as nossas petições. E nesta noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu entrego esse povo, eu entrego os irmãos, as irmãs, para que o Senhor, Deus, esteja cuidando deles, ó Deus, para que o Senhor possa carregá-los, ó Deus, nos seus braços de amor, ó Deus. E nesta noite, ó Pai, vai sondando o Teu Espírito Santo, ó Deus. De repente alguém aqui, ó Deus, há tanto tempo não tem uma experiência com o Teu Espírito Santo. Talvez alguém aqui já não tenha experimentado a doçura do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vai enchendo os corações, vai batizando com o Espírito Santo, vai batizando o Teu povo nesta noite, vai enchendo esses vasos, faça transbordar nesta noite, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor é presente. Nós sentimos a Tua presença, não podemos vê-lo,
mas nós sentimos em nossos corações, porque em nossos corações Tu reina, e reina para sempre, ó Pai. Nós Te louvamos esta noite e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.